Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca no seu coração. Está a começar o programa Teologando, que tem como oferecimento CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Hoje nós vamos refletir a respeito de um tema muito pertinente para os dias atuais. Vamos pensar sobre a seguinte temática: andando com Deus. Eu estarei a falar com você a partir da história de Enoque sobre este tema, andando com Deus. Eu, professor Anderson Alexandre, estarei a falar sobre esta temática, andando com Deus, com base em Gênesis capítulo 5 e o versículo 24. Olha só o que o livro de Gênesis, capítulo 5 e o versículo 24 diz: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Você tem andado com Deus? Deus tem andado com você? Afinal, é possível nos dias atuais andar com Deus? Há uma diferença significativa entre Deus andar com uma pessoa e uma pessoa andar com Deus. Deus está em todos os lugares, conforme o Salmo 139. Se você descer até as mais profundezas do abismo, lá você encontrará o Senhor. Se você subir no mais alto céu, você também encontrará o Senhor. E Deus, em sua infinita misericórdia, Deus, em sua infinita graça, tem andado com o ser humano a cada dia. Porém, há uma diferença significativa quando a pessoa passa a andar com Deus. Andar com Deus requer renúncia, obediência, santidade, reverência e adoração ao Senhor. Você tem andado com Deus? Deus tem andado com você? Na Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos duas pessoas que são citadas como aquelas que andaram com Deus. Em Gênesis 5, temos Enoque. Em Gênesis 6, temos Noé. Segundo a Bíblia de Estudo Shed, apenas duas pessoas na Bíblia são citadas como aquelas que andaram com Deus: Enoque e Noé. Deus está a chamar pessoas nesta programação para um novo nível de intimidade com o Senhor. E Deus quer que você passe a andar com Ele. No século XVII, o Catecismo de Westminster, que foi uma reunião de discussão bíblica e teológica por parte de vários líderes ingleses e escoceses, no século XVII, neste Catecismo de Westminster foi feita a seguinte pergunta: qual é a finalidade do ser humano? E esses teólogos que estavam reunidos então responderam: a finalidade, o propósito do homem é de glorificar a Deus. Quando você passa a andar com Deus, você passa a glorificar o Senhor. No século XVI aconteceu algo muito interessante, que foi
à procura de um sapateiro pelo conselho de Martinho Lutero. Um sapateiro chegou até Martinho Lutero e fez a seguinte pergunta: Lutero, o que eu devo fazer para servir a Deus? Imaginando que Lutero dissesse: olha, abandone a sua profissão, larga tudo e começa a trabalhar comigo na defesa da palavra de Deus. Porém, Martinho Lutero disse o seguinte para o sapateiro: que no dia de hoje você faça o melhor sapato que você conseguir. E ao fazer isso, você estará servindo a Deus. Olha que interessante o pensamento de Martinho Lutero a respeito do trabalho humano. Lutero entendia que, por meio do trabalho, o ser humano poderia adorar e servir a Deus. O que é então o trabalho, segundo a cosmovisão reformada? O trabalho é a cooperação humana com o divino na organização do caos. Quando o médico, o advogado, o político, o professor exerce a sua profissão com justiça e retidão, essas pessoas estão então a cooperar com o divino na organização do caos. Do mesmo modo, quando o líder religioso, o obreiro do Senhor, o ministro, o vocacionado, serve a Deus com retidão, essas pessoas estão a cooperar com o divino na organização do caos. Assim sendo, seja no ambiente religioso ou no ambiente secular, social, da sociedade, o cristão estará cooperando com o divino na organização do caos. E para isso, nada melhor do que andar com o Senhor para cumprir então com esta finalidade. Gênesis capítulo 5, versículo 24, nos diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A palavra Enoque no hebraico significa dedicação. Enoque foi um homem muito dedicado ao Senhor. Gênesis capítulo 4 nos fala da descendência de Caim. A descendência de Caim ficou conhecida como os filhos dos homens, que não seguiam as leis do Senhor. Já em Gênesis capítulo 5 nos fala da descendência de Sete. E a descendência de Sete ficou conhecida como os filhos de Deus, aqueles que seguiam as leis do Senhor. E é justamente aqui no capítulo 5, ao tratar da descendência de Sete, que aparece Enoque. Enoque aparece como filho de Jared. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Esse filho, Matusalém, foi o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Além de Matusalém, Enoque teve outros filhos e filhas. Enoque, aos seus 365 anos, à medida que ele andava com o Senhor, chegou um dia em que Deus o tomou para si, e Enoque foi então trasladado, arrebatado, levado para o céu. Gênesis 5, 24 vai dizer então que Enoque andou com Deus. A palavra andou no hebraico é o termo hebraico halak, que está no tronco verbal do hitpael, que traz a ideia de intensidade. Ou seja, Enoque andou com Deus não só no domingo à noite, não só numa quinta noite. Enoque andou com Deus todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Enoque andou com Deus. Enoque teve a bênção de Deus e a bênção de Deus foi transmitida sobre a sua família. O seu filho Matusalém foi o homem que mais viveu neste mundo, com 969 anos. O seu neto
foi Lameque, e o seu bisneto foi Noé. Noé, que foi usado por Deus para salvar a sua família e contemplar o julgamento do Senhor por meio do dilúvio no mundo antigo. Então veja a bênção de Deus sobre Enoque e a bênção de Deus sobre a sua família. Quando você se alinha com Deus, quando você passa a andar com Deus, você é abençoado e a sua descendência também é abençoada. E eu entendo de modo muito interessante a simplicidade do texto. O texto vai dizer que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O texto não diz Enoque andou com Deus e ficou o homem mais rico do mundo, Enoque andou com Deus e construiu a maior torre daquela época. Não, o texto só diz que Enoque andou com Deus e já não era. Eu vejo uma simplicidade nesse texto, que reflete a simplicidade de Enoque. Eu entendo que Enoque tinha Deus como fim e não como meio. Quando a pessoa tem Deus como fim, a pessoa quer usar Deus para conquistar algo. E se Deus não fizer, a pessoa vai se frustrar com Deus. Mas quando a pessoa tem Deus como fim, independente se Deus der ou não, essa pessoa continua servindo e adorando ao Senhor. Portanto, nós temos aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24, a história de Enoque, que é uma história maravilhosa. E com base na história de Enoque, nós vamos então refletir a respeito deste tema, andando com Deus. Você quer andar com Deus? Você quer melhorar a sua vida espiritual? Você quer se alinhar com os céus? Hoje, eu, professor Anderson Alexandre, estamos então a refletir a respeito deste tema tão importante que é andando com Deus. Com base na vida de Enoque, que é uma das personagens da Bíblia que mais me cativa. Como é linda a história de Enoque. E para você, você também fica cativado, cativada com a história de Enoque? Nós estamos a refletir a respeito deste tema, andando com Deus. Uma coisa é Deus andar com você, outra coisa é você andar com Deus. E Enoque andou com Deus. Primeiro, andar com Deus é andar na contramão de seu tempo. Judas, versículo 14, nos diz assim: Judas, que era irmão de Jesus, filho de Maria e José, que se converteu a Cristo somente depois em que Jesus morreu e ressuscitou. Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, que está ao lado de Apocalipse. Judas, que se apresenta sem capítulo. No versículo 14 nós temos então a seguinte informação a respeito de Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Veja, Enoque viveu em uma época muito difícil. Porque Gênesis 6, verso 11, vai dizer que a terra estava corrompida. E que terra era esta? Do período, do momento, da época em que Enoque havia passado pela terra. Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Diante deste cenário histórico, político, sociológico, cultural e religioso, Enoque andou com Deus e profetizou a respeito da vinda do Senhor. Enoque, pelo fato dele ter andado com Deus, ele andou na contramão de seu tempo. Diante disso, qual deve ser então a sua relação com este mundo? A relação do cristão com este mundo encontra respaldo em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Entenda, querido ouvinte, minha querida ouvinte. Você que está nos acompanhar também pelo canal do Spotify, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe para os seus grupos do WhatsApp. Você que está nos acompanhar pelo canal do YouTube do CTBari, deixe também a sua curtida, compartilhe com os seus grupos do WhatsApp e deixe os seus comentários. Veja bem, o mundo está entrelaçado com a corrupção, o sensualismo, o hedonismo, que é a busca pelo prazer, o orgulho, o relativismo, o pragmatismo e o utilitarismo. Diante dessas realidades, o cristão não pode amar o mundo. O cristão tem que andar na contramão de seu tempo. Entenda que nós estamos aqui somente de passagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Entenda, nós estamos aqui só de passagem. O nosso destino é o céu. E que venhamos então seguir as regras do reino de Deus. Para seguir as regras do reino de Deus, é necessário que venhamos então observar a palavra de Deus. Que o teu coração seja cativo na palavra de Deus. Que você seja um armazém de bênção neste mundo. Como que o mundo deveria nos ver? Atos capítulo 11, verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristãos no grego é Christianoi. Então os moradores de Antioquia olharam para os discípulos e disseram: Christianoi, 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 pequenos Cristo. Porque os discípulos andavam como Cristo, falavam como Cristo e agiam como Cristo. Portanto, se você deseja andar com Deus, é necessário andar na contramão de seu tempo. E para andar na contramão do seu tempo, requer então renúncia e requer aceitação da palavra de Deus. Segundo, andar com Deus é andar pela fé. Vamos ver então o que diz Hebreus, capítulo 11 e o versículo 5. Hebreus, capítulo 11, nos fala sobre a galeria dos heróis da fé. E Enoque fez parte. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou ao Senhor porque teve fé no Senhor. Se você quer andar com Deus, é necessário você andar por fé e não somente por vista. O que é então a fé? Vamos entender a partir de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é certeza, a fé é convicção. Tire a dúvida do seu coração, tire o ceticismo do seu coração, tire a incerteza do seu coração e passe a ter fé. A palavra fé em hebraico é emun, que aparece 5 vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento. A palavra fé em grego é pistis, que aparece 244 vezes no Novo Testamento. Fé significa lealdade, confiança, segurança e descanso no Senhor. Que você venha entender que a fé não faz contradição com a razão. Pelo contrário, a fé, ela é uma
complementação da razão. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé percorre o caminho da racionalidade, a avenida da razão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Judas 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que você venha a ser uma pessoa de fé, e a fé é racional. Agostinho, no século IV, disse: eu creio para entender. Tomás de Aquino, no século XII, disse: eu entendo para crer. A fé sem razão conduz o homem ao misticismo. A razão sem a fé conduz o homem ao criticismo. Que venhamos então viver em união entre fé e razão, porque a fé é racional. Aristóteles, no século III a.C., ele disse que o bem mais precioso que Deus deu ao homem foi a razão. João Calvino, no século XVI, disse: orare et labutare, oração e labor, uma junção de uma dependência do Espírito Santo com a aplicação nos estudos. Martinho Lutero disse que o leitor da Bíblia é semelhante a um barco com 2 remos. É necessário o remo da oração e o remo do estudo. Não há uma concorrência entre a fé e a razão. Pelo contrário, a fé complementa a razão e a razão complementa a fé. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que o culto tem que ser racional. Romanos 12, versículo 2 nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Joyce Meyer, em seu livro O Maior Campo de Batalha, vai afirmar que o maior campo de batalha é a nossa mente. Nós temos que deixar a nossa mente cativa na palavra de Deus. João capítulo 11, versículo 40 vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Portanto, se você quer andar com Deus, ande pela fé. E a fé, ela é racional. Nós estamos a refletir aqui no programa Teologando sobre este tema, andando com Deus, com base na vida de Enoque. Primeiro, andar com Deus é andar na contramão do seu tempo. Segundo, andar com Deus é andar pela fé. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Nós temos cursos uma vez por semana, na segunda-feira à noite, e também uma outra opção, um horário alternativo, no sábado à tarde. Além dessas 2 possibilidades, você também tem a possibilidade de fazer o curso de teologia do Setebari no formato online. É muito fácil, é só você se inscrever, dar o seu nome para as matrículas de 2025. É só entrar no site do Setebari, vai ter o logotipo do WhatsApp e você, ao clicar, falará diretamente comigo e eu vou te explicar certinho cada detalhe a respeito do curso de teologia do Setebari. Nós estamos hoje no programa a refletir a respeito deste tema, andando com Deus com base na vida de Enoque. Primeiro, andar com Deus é andar na contramão de seu tempo. Segundo, andar com Deus é andar pela fé. E terceiro, andar com Deus é fazer parte da história de Deus. Olha só onde é que Enoque
vai aparecer justamente na história da descendência de nada mais e nada menos do que de Jesus Cristo. Lucas capítulo 3 e o versículo 37 diz assim: Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este, filho de Maalalel, filho de Cainã. Olha que interessante, Enoque, pelo fato dele ter andado com Deus, ele entrou na história de Deus. Ele foi citado como um dos integrantes da descendência de Jesus, da árvore genealógica de Jesus. Enoque, em seu tempo, ele andou com Deus. Enoque fez a diferença e Enoque profetizou sobre a vinda de Jesus ainda em uma época conhecida como antediluviana ou pré-diluviana. E Enoque já havia profetizado a respeito de Jesus conforme Judas, versículo 14. Enoque tipifica a vida da igreja. Enoque viveu no prelúdio do dilúvio. E a igreja está a viver no prelúdio da destruição deste mundo. Enoque foi arrebatado e a igreja também será arrebatada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Enoque deixou um legado. Que nós venhamos viver como Enoque. Que venhamos deixar um legado e que venhamos fazer parte da história de Deus. Quando o homem e uma mulher decidem seguir o caminho da santidade, o homem e a mulher passam a viver e deixar um legado neste mundo e passa a fazer parte da história de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que a todo homem está determinado a morrer uma única vez. E temos duas pessoas na Bíblia que não morreram, Enoque e Elias. Apocalipse capítulo 11 fala que duas testemunhas virão nos finais dos tempos para este mundo. E há uma suposição teológica de que Enoque e Elias podem ser essas duas testemunhas pelo fato deles não terem morrido. E Hebreus 9, 27 nos diz que é necessário que o homem morra pelo menos uma única vez. Ou que o homem morra, conforme está determinado, uma única vez. Hoje, no céu, Enoque está com a idade mais ou menos aproximadamente 5.700 anos. Até que, se essa suposição teológica ser confirmada, ele virá para esta terra e trabalhará como uma das testemunhas até que cumpra então o propósito do Senhor e morra. Se isso de fato acontecer, Enoque não só em seu tempo pré-diluviano profetizou sobre a vinda de Jesus, não só fez parte da descendência da árvore genealógica de Jesus, como também virá no final dos tempos para ser um dos desenvolvimentos apocalípticos de Jesus na terra. De fato, Enoque, por ter andado com Deus, de fato, Enoque fez parte da história de Deus. Enoque obteve a aprovação divina e foi arrebatado. Que venhamos então resgatar a credibilidade dos cristãos. Certa vez, Tomás de Aquino estava no seminário estudando, quando então o professor entrou, chegou na porta da sala e disse: Tomás de Aquino, corra, tem um boi voando. E Tomás de Aquino, ele era muito forte, estava acima do peso, e estava na última cadeira e saiu correndo, empurrando cadeira para cá, empurrando cadeira para cá, empurrando cadeira para lá,
Quando chegou na porta, olhou para o céu tentando achar o boi que estivesse voando, mas não encontrou. Então aquele professor que era líder religioso começou a dar risada. Tomás de Aquino, você é tão inteligente, você acreditou nisso? E Tomás de Aquino, muito sincero e muito verdadeiro, disse: olha, eu preferi acreditar que estivesse um boi voando do que um líder religioso a mentir. Que venhamos entender essa seriedade que Tomás de Aquino entendia sobre a credibilidade do cristão, do obreiro, do servo do Senhor. Se você quer andar com Deus, aguarde, você fará parte da história de Deus. Portanto, hoje nós refletimos a respeito deste tema, andando com Deus. Primeiro, andar com Deus é andar na contramão do seu tempo. Segundo, andar com Deus é andar pela fé. E terceiro, andar com Deus é fazer parte da história de Deus. Esta reflexão bíblica me faz lembrar de Mateus 5,48. Disse Jesus: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Este é o programa Teologando. Hoje refletimos a respeito da história de Enoque, refletimos a respeito desta temática andando com Deus, e eu quero agradecer a sua companhia pelo fato de você ter ficado conosco aqui, refletindo, acompanhando a respeito deste tema. Este é o programa Teologando, é uma alegria estar com você. E no próximo programa estaremos juntos. Que Deus te abençoe e até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.